Ainda não. Clica no microfone. Não estamos te ouvindo, não. Aí. Aí, oi, Oi? chegou? Eu estava procurando o cursor. Rapidinho. Isso que ela falou de viu, num, leu, ouviu, qualquer coisa assim. Eu li também um dos livros aí, que eu não me lembro qual, que dizendo assim, que como é em cima, é embaixo. Que as coisas todas acontecem em cima para depois acontecer embaixo. Por exemplo, teve televisão. Vocês não, já nasceram quando tinha televisão. Eu não. Eu nasci, não tinha. Tinha era rádio. Mas eles, foi dito nesse livro que televisão, por exemplo, já tinha lá em cima há muito tempo, para depois veio para cá. E nessa leitura que eu fiz, eu vi, não, eu vi mesmo, eu li, é que o Chico falou assim, mas isso já foi recente, que o Chico falou, que tem dentro em pouco, ele ainda brincou assim, os médiuns vão perder o emprego, não vão trabalhar mais assim de mediunidade, porque dentro de poucos anos, aqui no nosso planeta, vai ter um aparelhinho nas paredes que você quer falar com seu falecido, seu parente, né? Que se foi. Não precisa de intermediário médium. Você chega na parede, e ele falou sério, só brincou na parte do médium perder emprego. E você chega lá, você clica lá no botãozinho e você vai conseguir conversar com seu parente, seu amigo que se foi antes da gente, né? Mas ele falou sério isso, só brincou nessa parte. Aham. Então, eu acredito mesmo que quando chega a aparecer para nós, lá em cima já tem há muito tempo. Exatamente. E assim, essas questões, né, de, de trazer isso para cá, por que que ainda é imperfeito? Porque a gente ainda não tem a evolução moral, né? Então, igual a Fran trouxe aí esse exemplo do Chico, né, com a mãe dela, que está lá fazendo curso, está lá em aprendizado, as nossas escolas são as cópias imperfeitas ainda do mundo espiritual, esses aparelhos, né? A gente viu nas questões passadas, o Maria Reis, por exemplo, que em uma dessas aqui, da relação além-túmulo, que a gente estava conversando a respeito sobre o pensamento, né? Que a forma de se comunicar entre os espíritos é através do pensamento. E aí não importa se está encarnado, dois encarnados. Então, se eu quero conversar com a Fran, às vezes, ao invés de eu mandar um WhatsApp para a Fran, eu posso simplesmente mandar uma mensagem assim, ó, Fran, bota aí para gravar, um pensamento. E aí ela, nossa, não está gravando, vai lá e bota para gravar. Ou seja, eu estou conversando com ela através da telepatia. À medida que nós formos evoluindo moralmente, aí teremos essa capacidade de discernir, de captar pensamentos maiores, e aí vai automaticamente, né? Então, essas relações, elas podem dar de encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado e encarnado para desencarnado. Então, o pensamento é tudo, né, para o espírito. E aí, quando a gente fala, poxa, vou encontrar com minha mãe, ou então o Chico, né, encontrou aí com a minha mãe, com a mãe dele, e aí não, depois ele não poderia mais encontrar, poxa, como é que sabe que é a mãe dele, né? O que que faz isso distinguir? E era essa dúvida que gera a questão 284, que quando o Kardec... Você vai ler, Fran? Quer ler? Olha aí a 284, então. Então, como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Ou seja, né, a gente sabe que a morte existe. A morte do corpo físico, ela é natural e acontece. Então, isso a gente conversou na semana passada, é sempre, não sei, a gente já conversou sobre isso, mas que a gente sempre tem que ter cuidado, né, quando a gente chega para uma pessoa, porque os espíritos superiores, quando usam dessa frase, tem um local certo, o momento certo e a forma certa de usar. Nós, ainda bem inconsequentes, muitas vezes usamos essa frase no lugar errado, do jeito errado e da forma errada, que é simplesmente que falar que a morte não existe.
Então, se eu chego para uma mãe que está ali chorando num velório e falo, não, fica tranquila, a morte não existe, como que não existe? O corpo está ali, então tem que saber o momento certo de falar, a forma que vai explicar, porque muitas vezes a gente não tem nem a capacidade no momento de pensar naquilo que a pessoa está explicando até nós, né? Muitas vezes a gente, quando está num momento assim, passa por uma situação complicada, vive um estresse, um drama, uma emoção muito forte, a gente não tem a capacidade de discernir, custa a quiçá fazer uma prece, é difícil, tem que ser aquela prece assim, do fundo do coração de um pedido de ajuda. Então, a morte existe, o corpo acaba, o que acaba é o corpo físico. E aí, por isso que geram-se essas dúvidas, e aí os espíritos esclarecem mais uma vez a esse respeito. Aí a resposta, né? Comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Exatamente. Então, o perispírito já foi um tema assim, que a gente já abordou bastante nesses estudos de quinta-feira. Tem gravações disso, tem várias palestras no YouTube a respeito disso também, mas só para a gente dar uma pincelada, a gente não vai entrar nesse assunto, mas a gente percebe que o perispírito, ao longo aí de todas essas questões, vai sempre, em algum momento, retornar para a gente consolidar bem isso, mas o perispírito, né, como está ali no livro A Alma Humana, o espiritismo, ele tem, prega, vamos dizer assim, três coisas. Então, a gente tem o corpo físico, que é esse corpo que a gente conhece e que pode, né, a gente pode colocar aí o dupletério junto a ele, que vai fazer as relações aqui no mundo terrestre. Nós temos o perispírito, que aí é, assim, esse corpo sutil, que vai modelar todo o espírito, e aí, sim, por fim, nós temos esse espírito, né, essa centelha divina, individualidade, e que é o ser pensante. Então, o perispírito, ele entra ali como ele que faz essa ligação do espírito com o corpo, é ele que vai ter essa sensibilidade para fazer com que nós, enquanto encarnados, consigamos captar e sentir as coisas do mundo espiritual. Então, é ele que é capaz de nos dar, vamos dizer assim, o sexto sentido. Então, é o perispírito que plasma a carne, a forma humana, e não a forma humana que vai plasmar o espírito. Então, é ele que vai modelar e vai condensar toda essa estrutura. Vai variar também de acordo com a moralidade do espírito. Quanto mais elevado o espírito, mais sutil o perispírito, mas nunca deixa de ter. Quanto mais denso, quanto menor a moralidade do espírito, obviamente mais pesado o perispírito. Ele pode ter outras formas. Então, podem acontecer, por exemplo, quando o espírito chega a umas degradações grandes de sua própria forma, e aí pode se tornar ovoides, ou os fenômenos da licantropia, né, onde eles se tornam ali animais, ou, por outro lado, à medida que vai progredindo moralmente e intelectualmente, vai aumentando a sua luz, vai ficando mais sutil o perispírito, né? E aí a gente entende aquelas vestes nupciais também que Jesus foi falando, ou seja, a gente vai se vestindo dessa luz, desse magnetismo, mostrando de fato a nossa centelha divina. Então, no capítulo 6, lá do livro Roteiro, o Emmanuel faz uma síntese muito boa do perispírito, enfim. Não vamos entrar nesse mérito hoje, só para a gente poder concluir o tema. Se depois surgir mais alguma dúvida, às vezes for pegar para ler em casa, né, um pouco mais sobre o perispírito, a gente pode anotar as dúvidas, né, trazer aí para o Espiritismo, esclarecendo, né, o nosso pinga-fogo aí com o Heraldo, o Espiritismo Responde, e aí a gente vai conversando mais a respeito disso, né, mas só para ficar claro, o que comprova a individualidade, o que comprova que quando aparecer alguém desencarnado para mim, aquela forma vai se aparecer justamente aí com a forma que o espírito quer. Geralmente aí da última encarnação, com que a gente consiga ver, nossa, aquela ali é minha mãe, é meu pai, é meu tio, é meu parente, enfim. Então, é o perispírito que é responsável por isso. Pode ler outro? Uhum. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo? Perfeitamente, e assim de geração em geração.
Ou seja, né, a gente vai se reconhecendo, os espíritos se reconhecem pelas existências que tiveram. Então, quando eu encontrar com a Fran lá no mundo espiritual, se ela tiver morena dessa mesma forma, eu vou falar, oi, Fran, já vou reconhecer ela de forma aí tranquila. Eu tenho uma dúvida a esse respeito. Suponhamos assim, uma situação em que haja um encontro entre pessoas que tiveram um contato em tempos diferentes com aquele mesmo espírito. Então, por exemplo, o meu avô, e ele foi, não sei, ele foi, sei lá, irmão de uma outra pessoa com uma outra aparência. Então, acontece esse encontro dos três. Eu nem sei se existe resposta para isso, assim. Mas, e aí? Ele aparece para mim da forma que eu o reconheço, ao mesmo tempo ele vai plasmar, ao mesmo tempo, uma forma para o outro parente dele o reconhecer de uma outra existência? Então, essa capacidade de plasmar as formas vai depender muito também da moralidade do espírito, né? Então, de via de regra, o espírito ele conserva a última encarnação, a aparência da sua última encarnação aqui na Terra. Mas se, por exemplo, ele tiver a capacidade moral mesmo, por exemplo, eu hoje estou como Pedro Arthur, como essa aparência. Desencarno, quando aparecer para os outros que estão encarnados, eu vou aparecer com essa vestimenta. Se eu tiver uma moralidade para me mostrar como eu estava em Portugal lá no século X, eu posso, desde que isso tenha uma finalidade útil e necessária, seja porque eu convivi com alguém lá e aí ele vai conseguir me ver e me reconhecer. Então, essa capacidade de plasmar e de aparecer a encarnação que for necessária, de 1, 2, 3, 5 séculos atrás, isso vai depender da capacidade do espírito e das relações com que as pessoas também vão ter ali para conseguir fazer esse discernimento, né? Agora, isso é mais para aqueles espíritos também que não têm tanta capacidade moral para poder fazer essa distinção, porque pelo próprio fluido a gente já consegue ir ali ir sabendo as pessoas, consegue, isso ajuda também, né? Então, não sei se eu respondi o que você estava perguntando, se era isso mesmo ou não. Era sim, obrigada. Uhum. Pode seguir? Uhum. Aí tem uma resposta A, né? Uma subpergunta aqui. Como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Ah, tem a ver, né? Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro. Vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal à outra. Então, assim, fica tudo registrado, né? A nossa vida ali está toda registrada. Então, essas questões que o pessoal fala, né? Como, passa um filme na hora que está ali desencarnando, começa a rever e tudo mais, nos momentos certos, a gente começa a fazer, vamos dizer assim, induzido, sobretudo, pelos guias e mentores, a ver o filme, vamos dizer assim, da nossa vida, a ver a nossa vida pretérita até o ponto que vai nos ser útil, que vai ajudar no nosso engrandecimento, ou que vai ser capaz de auxiliar os espíritos que estão ali, que são nossos entes queridos. Então, a gente vai vendo essas encarnações e vai entendendo quem é quem, o que virou o que familiar quem é agora. Então, essas relações, elas ficam todas registradas, e aí a gente vai entendendo que a Fran era a mesma que estava comigo lá em Portugal no século XII, que era a mesma que estava com o Luciano aqui no Brasil no século VI, sabe? Enfim, então a gente vai sabendo tudo isso. Agora, é aquilo que os espíritos falam, né? Assim, esses vínculos, eles não acabam. Pode, às vezes, demorar para achar. Os espíritos inferiores, sobretudo, eles têm essa dificuldade. Os nossos desafetos, às vezes, encarna, reencarna e tudo mais, eles podem demorar a encontrar aquela pessoa que ele procurava, né, tanto pelo ódio, pela vingança, pelo que for, mas uma hora sempre acha, né, então a gente está sempre ligado aí aos nossos afetos, mas também com os nossos desafetos,
Então, por isso que Jesus sempre recomenda, né? Reconcilia-te com o seu adversário o quanto antes, enquanto ainda caminha com ele, né? Uhum. A Mercedes pediu a palavra. Vamos lá. Oi, Pedro. Boa noite, pessoal. Ô, Pedro, quando o espírito ele encarna e ele fica na Terra, por exemplo, ele nasce e fica pouco tempo como um bebê, ele retorna para o mundo espiritual com a última veste, digamos assim, ou ele se mantém um bebê no mundo espiritual? Assim, os casos são diversos, né? A gente não consegue generalizar assim, mas vai depender de cada um. Pode voltar, a gente vai ver também hoje ainda nos estudos, quando a alma desencarna, como que ela fica e tudo mais, mas isso vai dependendo muito da evolução do espírito e de como que vai se dar. Às vezes para ele vai ser necessário, por exemplo, continuar como bebê, porque ele vai ficar um tempo, às vezes, no hospital, numa UTI e tudo mais, e aos poucos vai tendo aquele despertamento, às vezes aquela consciência, até que depois ele retorne a uma forma sem ser bebê, uma forma normal de um adulto qualquer, como se fosse da sua última encarnação. Agora, por outro lado também, pode acontecer de esses bebês, essas crianças que desencarnam, que ficam aí um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, o que for, como aqui encarnados na Terra, quem vai saber que às vezes era só aquele tempo que ele precisava de passar pela última expiação ali rapidinha, e aí quando ele retorna ao mundo espiritual, a evolução dele já é tão alta que não faz sentido nenhum ele continuar como bebê, ter a forma física de um bebê, porque ele já vai ter passado por tudo aqui na Terra, já vai ter a sua evolução moral, já vai saber manipular muito bem o seu perispírito, então não tem essa necessidade de manter como um bebê, ele simplesmente modela o seu corpo físico para já ser útil e poder ir a todos os lugares, fazer essas questões todas, né? Entendi. Maria Reis pediu a palavra. É sobre esse negócio assim, de criança, né? Bebê, menina maior, maiorzinha, crianças, enfim. Tem um livro que é Diário de um Pequeno Morto, e era uma criança. E teve a menina Isabela Nardoni, que foi jogada do lado de cima, do 5º andar, pelo pai, pela madrasta, também que eu fui numa reunião e ela se manifestou lá chorando, era num sábado, que era a Noite da Saudade. Ela chorando muito, dizendo, quando a dirigente dos trabalhos perguntou a ela: por que você está chorando tanto? Eu queria saber só porque meu pai e minha mãe, ela disse minha mãe, mas era madrasta, me jogaram lá de cima. Aí a moça falou para ela: você espera que um dia você vai saber. Olha a sua volta, tem uma opção de moças bonitas, de crianças bonitas, igual você, chamando você para ir brincar num outro lugar, para esperar chegar o dia em que Jesus vai contar isso tudo para você. Mas ainda não é a hora. Não fica sofrendo agora, não. Enfim, doutrinou a menina, mas era uma menina, acho que de 6 anos, por aí. Isso foi muito falado. Então, eu acho que continua lá como aquela idade. Sim. Só uma reflexão, a gente não deve esquecer que o perispírito, ele é moldado. A mente do espírito, o pensamento, a vontade do espírito vai moldando o seu perispírito. Quando nós estamos encarnados, o perispírito é o molde do corpo. Só que o corpo não muda. Mas o perispírito, ele vai tomando formas de acordo com a condução do pensamento do espírito. Então, ele pode, quando ele desencarna, quando nós desencarnarmos, a gente conserva muito as impressões da vida material e a tendência, então, é essa mesmo, que o espírito permaneça com a forma
porque ele está ligado pelo pensamento, pelas vivências, à vida material, então ele vai conservando essa forma. À medida que ele vai se adaptando no plano espiritual, e quanto mais evoluído moralmente e intelectualmente, vamos dizer, em termos de conhecimento dessas questões, ele vai mudando, adaptando a sua forma ao trabalho. Porque o importante é que as coisas, é o senso de utilidade de cada coisa dentro da obra divina. Então, ele vai moldando o perispírito de acordo com a utilidade do trabalho que ele tem. Quando ele tiver uma reunião de família, ele vai, se for útil, ele se apresentar com a última forma para ser reconhecido, ele vai se apresentar. Se tiver um outro que está lá, que foi de outra época, ele pode mudar a forma e mostrar, olha, eu já fui assim, eu sou assim, ele pode, porque o perispírito vai se moldando. Na Terra, a gente tem a prisão do corpo. No plano espiritual, nós estamos mais libertos. Por isso que os espíritos sempre nos recomendam o desapego, para que a gente se liberte mais, não fique aprisionando o perispírito nas coisas da Terra, nem no corpo físico, nem nas sensações físicas. No início, o espírito, quando ele está muito preso à matéria, ele vai sentir fome, muita sede, vai sentir frio, vai sentir calor, mas quando ele já vai se desligando, essas sensações vão diminuindo. E assim também o caso da criança. Por um tempo, a criança permanece ligada à impressão de ser uma criança. À medida que o espírito vai se desligando e evoluindo no plano espiritual, ele não precisa mais ter a forma de criança, a não ser que aquilo seja útil. Então, por exemplo, se ele vai trabalhar num trabalho de socorro a crianças, por exemplo, na hora que ele está naquele trabalho, ele pode moldar o perispírito dele para parecer de criança, para as outras crianças verem como criança. Entendeu? Então, ele vai montando, como a gente monta os moldes. Se a gente pegar massinha, a gente vai modelando. E o perispírito pode ser modelado pelo pensamento do espírito. Obrigada, Pedro. É isso mesmo. E quando os espíritos, né, muitas vezes não se dão conta também que desencarnaram, é por conta do perispírito ainda muito grosseiro, né, pela baixa elevação moral, que não se dão conta de que o corpo físico já acabou, ou seja, o perispírito está ali de forma muito grosseira. E aí, como a Celinha disse, né, os guias vão ajudando a desligar isso, quando a pessoa mesmo procura o auxílio, a desligar dessas sensações, se necessário, vai fazendo buscando as memórias, né, abrindo a cortina ali, essa visão espiritual, para o espírito entender o que está acontecendo, entender o que se passa, e aí ele pode se apresentar da forma que quiser. Então, por isso que na Umbanda, mas mesmo sendo espíritos, mas vou usar a Umbanda aqui porque tem mais essas figuras, tem os trabalhos lá das próprias crianças, como a Celinha disse, tem os pretos velhos, tem os índios, tem as caboclas, tem as ciganas e tantos outros espíritos. Ou seja, por que eles se apresentam assim? Primeiro porque pode ser a forma, a encarnação, às vezes, que eles tiveram o maior proveito, né? Então, enquanto índio, foi a vez que ele mais se aproximou de Deus, que mais conseguiu fazer o bem, que ele mais se sentia assim identificado com isso, e ele pode conservar essa imagem, essa aparência da forma que for, às vezes porque trabalha com mata, trabalha com o que quiser. Mas se um dia tiver que ir no hospital e ele já foi um médico, pode se modelar como médico, como a Celinha disse. Então, essa capacidade vai estar sempre relacionada à moralidade dos espíritos, né? E essa capacidade de puxar essas outras encarnações para poder identificar quem é quem, isso é uma regressão de memória, mas que aí fica por conta dos espíritos superiores, e é por isso que nós também, enquanto encarnados, devemos sempre ter muito cuidado com relação à nossa própria curiosidade, né? Ou seja, eu vou fazer uma regressão de memória para ver se
meu irmão, que eu tenho muito problema com ele, se ele foi meu inimigo em outra encarnação, se ele foi, sabe, essas coisas assim, que não tem necessidade nenhuma e que não nos são reveladas, não é à toa, não tem a necessidade de nós irmos buscar isso por conta própria, porque muitas vezes a gente vai se enrolar em coisas que não tem necessidade. Então, é um trabalho que, quando feito com muita seriedade e muito compromisso, pode sim ajudar as pessoas a desvincular vínculos e tudo mais, mas quando vai até um certo ponto, pode ser que se complique, né? Então, é sempre ter muito cuidado em relação a isso. Celinha. Só lembrando que existem casos de espíritos que tomam aparências distintas, mesmo não estando mais evoluídos moralmente. A gente vê espíritos que, às vezes, ao contrário, que tomam aparências para assustarem, sabe, que também são espíritos que não estão moralmente. Essa questão está mais ligada mesmo quando o espírito sabe utilizar o pensamento dele para moldar o perispírito, que ele vai dando a forma que ele deseja, e lógico que às vezes auxiliado por outros, mas é quando ele sabe utilizar e manusear esse tipo de fluido, e ele entende que ele é espírito. Ou seja, ele está mais desligado da matéria. É o desapego da matéria que facilita moldar o perispírito. Mas a gente vai moldando de acordo com a intenção e com a vontade, com o pensamento. Muito bem. 286, Fran. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam ao mundo dos espíritos? Imediatamente, ainda aqui, não é o termo próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alige o véu material. Então, quando nós desencarnarmos, né, quando nós passarmos por esse processo novamente, esse tempo em que a gente vai perceber que, de fato, voltou para o mundo espiritual, ele tem variações infinitas aqui. Provavelmente cada um vai perceber isso de um tempo, vai encontrar com as pessoas queridas de acordo com o tempo de cada um. Então, mas é muito difícil que seja imediatamente, né? Ou seja, eles usam esse termo e explicam, olha, imediatamente não é bem assim, né? Não é naquele instante em que simplesmente vira-se a chave e passa e já perceber completamente o mundo espiritual. É necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma, ou seja, poxa, agora eu já estou no plano espiritual, eu já desencarnei, então agora eu vou recobrar os sentidos, é como se a gente tivesse, vamos dizer assim, às vezes até saindo de uma anestesia, que você começa a identificar onde que eu estou, quem são as pessoas que estão ao meu redor, quais sensações que eu tenho, o que eu consigo pensar ou não, se meu corpo está leve ou se meu corpo está pesado, se eu sinto alguma dor ou não. Então, tudo isso leva-se aí um tempo para que a gente consiga ter essas sensações quando a gente desencarna, né? Minha mãe pediu a palavra, Pedro. Cida ou Valdemar Schmidt? O meu pai, não sei. Só liga o microfone. Ô Pedro, muitas vezes se ouve dizer que a pessoa, no momento de desencarnar, um pouquinho antes, vê pessoas conhecidas, parentes, o pai, a mãe que já foram, como dizem, para vir buscá-lo. Não seria o caso, então, que realmente, logo depois de desencarnar, possa vir melhor esses parentes? Ou realmente só de acordo com o que está falando aqui? Depois de uma consciência maior, que desencarnou, que não tem mais nada a ver com o corpo físico e tal, do jeito que eu falo aqui. Ou será que essa questão de dizer que antes de desencarnar, próximo de desencarnar, enxerga parentes... O que acontece... Isso não é verdade, então? Não, com certeza, tem muitos casos que sim são verdades, porque o que acontece é que a morte, o que é, né? É um desenlace ali do perispírito do corpo físico. Então, o perispírito, ele está ligado célula a célula no corpo físico. Então, quando os espíritos estão fazendo esse desligamento,
naturalmente que não desliga tudo de uma vez, a não ser em casos, assim, acidentes graves, essas questões, não vou entrar nesse mérito. Mas ele vai se desprendendo pouco a pouco. Quanto mais desprendido ele vai ficando, menos ligado no mundo terrestre, aqui na Terra, o espírito vai ficando. E aos poucos ele vai clareando essa visão de lá. Então, você imagina, a gente está, só em termos de porcentagem para facilitar, 100% aqui na Terra. Vai desligando, vai ficando 90-10, 80-20, 70-30, e assim vai. Então, muitas vezes o espírito ele vai estar aqui ainda encarnado, mas já vai estar com uma percepção do mundo espiritual maior. E aí, muitas vezes, quando ele vai encontrar e ver já, minha mãe está aqui para me receber, tem uma irmã de caridade aqui perto de mim e tudo mais, isso já se dá pelo fato da percepção dele, que já aumenta, obviamente, por estar menos apegado à matéria, como a Estelinha chamou a atenção, e também porque muitas vezes isso vai dar vai trazer uma serenidade, um equilíbrio para que essa passagem seja mais tranquila, às vezes, para ele, ou para os próprios familiares. Então, isso tem também um fator que vai se avaliar em relação à própria pessoa e aos familiares em si. Mas isso tem as pessoas que já estão conscientes, né, já ficam imediatamente, mas são muito raros, enquanto que aqueles que estão ali completamente ligados às paixões terrenas, que estão apegados aos seus despojos, aí mesmo, tendo já a morte do corpo físico, eles não conseguem perceber nada, não conseguem ter nenhum tipo de percepção. Então, isso que acontece, já estou vendo minha mãe aqui, ou outras pessoas já desencarnadas, ou espíritos que vêm ajudar no desligamento, isso pode sim acontecer. Ok, obrigado. 287. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo, como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal, como um ser desprezível. Assim, é meio pesada, né, essa tradução, porque outro dia eu vi uma frase num estudo que eu estava acompanhando, que a pessoa estava comentando uma mensagem do Emmanuel, e aí ele falou assim, nossa, a gente gosta de ler tantas mensagens do Emmanuel, tão delicado, sutil, para poder falar, enquanto que os espíritos lá da codificação do Livro dos Espíritos é uma lixa, né? Já vai lixando a gente, dando as cortadas para a gente ver se a gente abre o olho. Mas, assim, é claro que esse desprezível é até como a própria pessoa se comporta, né? Ela mesma se faz desprezível, então, que não se importa com ninguém, que é indiferente com todo mundo, que deixa as coisas todas para lá, então, né, que se apega às coisas terrestres, que faz o mal, automaticamente, quem que vai se interessar por essas pessoas, no sentido, assim, em termos de amizade? Mas é óbvio, por mais longe do amor a pessoa esteja, por mais apegada ao ódio, à vingança e tudo mais, Deus, Jesus, sempre está amando aquela pessoa indistintamente, e sempre tem um espírito para interceder junto a esses espíritos mais perversos, mais fechados ali, com os corações mais endurecidos. Isso fica muito claro, né, ali no livro Libertação, né, quando narra a história do Gregório. Então, ele era um espírito, assim, completamente mau, comandava ali as trevas, mas teve toda aquela missão, tinha alguém que intercedia. Então, assim, é desprezível no sentido de que não vai ter aquela festa, não vai ter... É como se a gente estivesse pegando um ônibus e faz uma viagem grande, tá doido para chegar no destino e já quer que esteja alguém na rodoviária esperando a gente para a gente poder pegar o carro, ir direto para casa, fazer um lanche e tudo mais, e aí você chega lá, não tem ninguém, você fica assim, poxa, não tem ninguém aqui me esperando? Então é nesse sentido, sabe, da própria pessoa se colocar nessa condição, e não uma condição que Deus vai falar assim, olha, eu te amo mais e você eu amo menos, ou você vai sofrer mais, você vai sofrer menos. Isso não existe, né? O que existe é como que nós nos colocamos perante ao mundo. Então a gente vê a própria história do André Luiz, quando ele desencarna e fica 8 anos no umbral, apesar dele ter feito algumas boas obras enquanto médico encarnado aqui na Terra,
a grande questão da vida dele é que ele sempre foi muito apegado às coisas do terra a terra, não cuidou ali da sua saúde, né? Foi para lá como um suicídio indireto. Então, foi desprezível? Foi, mas a mãe dele estava lá intercedendo junto a ele. Agora, por outro lado também, a do justo fica todo mundo ansioso assim para poder encontrar, abraçar, ter esse contato mais próximo. E é muito lindo, sempre que eu lembro assim de desencarne e de pessoas assim queridas que são muito aguardadas, eu sempre lembro da mensagem que tem lá num livro da Sueli, quando o dia ela perguntou para o Dr. Bezerra de Menezes, né, qual que foi a maior felicidade dele quando ele chegou no plano espiritual. E aí ele fala para ela que foi quando ele, né, foi ali recebido pela Celina, que é uma mensageira ali de Maria, e ele estava num leito, né, numa cama de hospital, e aí ela se aproxima do leito em que ele estava dormindo, e aí ela vai e toca ele suavemente e fala assim: olha, Bezerra, acorda, acorda. E aí, quando ele abre os olhos, então, ele vê a Celina toda linda lá, bonita, e fala: nossa, Celina, que bom te ver. Ela fala com ele, né? Olha, que bom te ver também. E agora é o seguinte: Maria de Nazaré pediu para que eu dissesse a você que viesse aqui te receber, para te explicar que você agora já se encontra no mundo espiritual, já se encontra na vida maior, atravessando aí a porta da imortalidade da alma, né? E aí, então, Bezerra, agora você desperta feliz, e aí começa a chegar os familiares, os companheiros da própria doutrina espírita, né, que ele trabalhava, começa a chegar aquelas pessoas queridas ao coração dele, e ele ia, saudava, abraçava naquela felicidade radiante toda ali naquele leito, e aí ele começa a escutar, assim, um murmúrio, aquele barulho, assim, como se fosse de festa lá fora, aquele barulho, assim, estranho, longe, mas ansioso. E aí ele vira para a Celina e pergunta para ela, né, que murmúrio que era esse, que barulho que era esse, que ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí a Celina chama ele e fala assim: olha, Bezerra, vem cá, vamos ali para você ver o que está acontecendo. E aí ela pega o Bezerra, ajuda ele a se erguer ali do leito, vai até a sacada ali, e ali da sacada ele vê uma multidão assim, gigantesca, que estavam acenando e com os olhos ali cheios de lágrimas, em gratidão, e aí ficaram completamente extasiadas na hora que viram o Bezerra ali naquela sacada. E aí ele não estava entendendo nada, porque não conhecia quem eram aquelas pessoas, e era muita gente. E aí ele vira para ela e fala assim: Celina, mas quem são essas pessoas? Eu não conheço ninguém. E aí ela responde a ele, né, que são aqueles que ele consolou ao longo da encarnação, sem nunca sequer perguntar o nome. Então eram os espíritos atormentados que chegavam nas sessões mediúnicas e que ele ali com a palavra dele ajudava a esclarecer, a aconselhar. São as pessoas que procuravam ele por algum padecimento financeiro, pedindo um alimento, pedindo cesta básica, pedindo algum conforto que for, e ele fornecia sem maiores problemas, pessoas que procuravam conselho, uma palavra amiga, ou que simplesmente tivesse alguém para que escutassem as suas queixas, as suas dores, as suas limitações, e ele estava lá ao lado para simplesmente escutar e não falar nada. Então eram todas essas pessoas que estavam ali agora aguardando para que ele despertasse, para que pudessem agora agradecer a ele por tudo que foi feito de um outro momento por essas pessoas. Então, isso é a beleza da vida, né? E aí ele fala para a Sueli que essa felicidade sim existe, e que essa é a verdadeira felicidade, a felicidade de poder fazer ao outro sem pretensão nenhuma, de fazer simplesmente pelo bem fazer. E aí um dia, quem sabe, se a gente ter, pelo menos quando desencarnar, pelo menos assim, uma pessoa que fala assim: olha, eu vim te ajudar agora do outro lado, porque um dia você me ajudou ali. Nossa, mãe, a gente já está bem na fita demais, já estamos, vai ser muito bom, né? Então, que a gente saiba trabalhar para ter esse merecimento também, de ter pelo menos uma pessoa do lado de lá para nos ajudar a despertar e adaptar, né? Cida ou Valdemar? Dessa vez sou eu, fazendo um contraponto a esse despertar
tão incrível, né, de tamanha superioridade, de moralidade, de um espírito benfeitor, no livro Devassando o Invisível, da Dona Ivone do Amaral, a gente tem, no capítulo 10, onde diz assim, os grandes segredos do além. E lá, até responde um pouquinho o que a Francine perguntou, no sentido das vestes, do perispírito. Então, lá é explicado, num determinado momento, a Dona Ivone, que aqueles espíritos que se fazem como se eles fingem, mas eles sabem. E eles usam desse ardil para que eles possam sugar dos encarnados os vícios, os maus hábitos, e eles são chamados de embuçados na linguagem espírita, porque eles vestem, são visíveis com túnicas negras, muito, de uma forma mal trajada, em desalinho. Então, você vê que até esse tipo de ardil nós temos que tomar cuidado. Eles fingem que não sabem que estão desencarnados para enganar aqueles que são levados a sugar, né, as bebidas, as situações que não são de moralidade, que não são situações superiores. É muito interessante essa passagem da obra. E ela responde a muita coisa nossa, porque afinal é devassando o invisível mesmo, né, Pedro? É muito bom mesmo esses exemplos assim que trazem, que fazem tantos contrapontos, porque a gente tem diversas situações que acontecem no mundo espiritual e outras que a gente assim nem faz ideia e que às vezes nem podem ser psicografadas, tamanho pelo impacto que podem causar até nós, que a gente não tem nem essa capacidade. Então acontecem coisas assim assombrosas, tanto do lado negativo quanto da luz também, que a gente não faz ideia do que acontece, né, do que se passa. Então a melhor forma mesmo da gente conhecer e de ir se aprofundando é lendo, gente, não tem como, né, assim, são tantas obras muito boas, relatando para nós como é que se passam essas relações além-túmulo. Então, assim, a gente tem que simplesmente criar o hábito da leitura mesmo, né. Outro dia a Celinha e a Cecilinha estavam conversando que elas, né, estavam aí na pandemia fazendo ali 30 minutos de leitura diária, e assim, só nesses 30 minutos, né, na pandemia ali, 2 anos, ou 1 ano, sei lá quanto foi, foram mais de 10 livros lidos, assim, fazendo um pouquinho todo dia. Então, muitas vezes a gente subestima esse poder de fazer assim, eu vou ler uma página por dia, vou ler 5 minutinhos ali só para ler. Quando vê, já se leu aí 2, 3, 4 livros, já conhece mais sobre o mundo espiritual, já vai entendendo as relações que acontecem, aí casa com uma palestra que a gente assiste, com algum tema aqui do grupo de estudo, e aí as coisas vão clareando para nós, né? Então, no início, a gente começa a pegar essas peças do quebra-cabeça que parecem não fazer mais sentido, mas quanto mais a gente vai estudando, mais imagens a gente consegue ir formando e entendendo aí também. Fran, 288. Tá. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham, e privados também da infinita aventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. Ou seja, né, eles ficam aí satisfeitos, é mais um para o bando, é mais um para o grupo, que vai fazer com que eles ali aumentem e consigam fazer mais trabalhos, terem mais coisas, ou seja, eles se alegram em perceber também que outras pessoas vão ficar momentaneamente ali na mesma situação com que eles. Se eles não conquistaram as coisas felizes, né, aquilo que eles desejavam, eles ficam felizes por perceber que não estão sozinhos e que vai chegando gente ali para ficar junto a eles. Então, agora, é uma coisa interessante a gente perceber. Já nos espíritos superiores, quando eles querem que todos nós vamos junto a eles, né? Eles vêm, nos buscam, fazem aí esforços tremendos para nos ajudar na nossa própria evolução, porque querem partilhar conosco a felicidade. Agora, enquanto nesses espíritos ainda inferiores, há no meio deles, de fato, uma certa amizade, esse companheirismo ali na vida que eles levam ali.
Agora, o que acontece é que enquanto nos espíritos superiores, se eu faço alguma coisa com eles que não agrade ou que seja, vamos dizer assim, até errado, até pela minha incapacidade moral, eles simplesmente, assim, perdoam, olvidam, dão mais uma chance, e aí a gente vai avançando. Enquanto que nos espíritos inferiores, se alguma coisa acontece que não os agrade, eles levam esse companheiro à tortura, à dor, à pena, ou seja, a gente percebe isso aqui na Terra mesmo. Essas pessoas, né, até mesmo em gangue, tráfico, essas coisas assim, enquanto está ali no mal, fazendo tudo que dá certo e que está acordado entre eles, fica tudo bem, é aquela amizade. Faz alguma coisa ali que fere, manda matar, briga, ou seja, a gente percebe que o ódio impera ali, enquanto que nos espíritos superiores, o amor, a bondade e o perdão, sobretudo, está sempre em primeiro local. Então, eles ficam satisfeitos, né, por terem mais pessoas ali junto a eles. É aquilo que está lá no Evangelho de Mateus, né? Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, né? Ou seja, os maus vão sempre... É sempre uma questão de sintonia, né? Vai estar sempre ali todo mundo junto. Os que estiverem na sintonia X vão estar com os X, os que estiverem na sintonia Y vão estar com os Y, né? Então, é importante a gente acender a nossa luz e treinar bastante aí a nossa capacidade de sintonia com os nossos guias e mentores. 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Aquela pergunta, né? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados, felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos o lhes virem ao encontro os que os amam. Ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. O Valdemar, aí vai muito de encontro com a pergunta que você fez, né? Então, o que acontece é que com os espíritos, os bons espíritos, é-lhes dado a oportunidade de virem ajudar ou no desenlace, ou a receber aqueles entes queridos quando estão desencarnando, pela própria capacidade do espírito. Então, eles vêm, ajudam, o felicitam, né? É uma graça concedida a eles. Agora, enquanto que aos espíritos, a esses outros espíritos, né, eles vão permanecer isolados no seguinte sentido, que eles próprios não têm a capacidade de enxergar os espíritos que podem o ajudar. Então, voltando aí no caso do André Luiz, né, beleza, foram 8 anos ali no umbral do segundo livro. Quem que ele enxergava nessa época? Ele só enxergava os monstros, aquela paisagem horrorosa, as coisas tenebrosas. Ele não enxergava nada além disso. Mas a sua mãe tem essa capacidade moral, já era um espírito muito adiantado e que intercedia junto a Cristo por ele incessantemente. E aí, por diversas vezes, iam as excursões, né, de nosso lar até ele, via como é que estava a situação, mas ele ainda não havia se despertado, ele ainda não havia se ficado indignado na situação, no sentido de fazer uma prece, de buscar a Deus, de se lembrar disso tudo. Agora, a partir do momento em que ele faz a prece, questiona e busca a Deus, ele adormece, quando ele acorda, quem está ali ao lado dele? Clarence, para poder ir buscar. Ou seja, foi através da prece, da oração e de se recordar a Deus, que aí ele conseguiu sair daquela solidão, que era, na verdade, ilusória. Não existia solidão, mas ele se encontrava sozinho por conta aí da sua própria frequência, né? Então, não existe muito bem, vamos dizer assim, essa questão, mundo espiritual e mundo aqui da Terra. Os mundos, eles se interpenetram, as relações, elas são variadas, elas são constantes. A gente sabe que agora, durante o estudo,
temos diversos espíritos acompanhando conosco, aprendendo também, e os espíritos superiores que estão conduzindo, que estão inspirando a palavra, que daqui a pouco, no segundo momento, vão aplicar passes, vão pegar os fluidos e levar as pessoas que estão necessitadas. Ou seja, eu posso não ter a capacidade de enxergar os espíritos que coordenam essa reunião, pela minha inferioridade. Mas isso quer dizer que eu estou isolado? Não, não estou isolado. Eu só não tenho a capacidade de enxergar ali junto a esses espíritos ainda, né? Uhum. É a 290. Alguma consideração? Não. Não? Então vamos. Não. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende isso da elevação deles e do caminho que segue, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Eu não sei, porque fala punição, né? Deus não pune, né? Porque assim, a gente só... Se a gente ainda está numa condição que não permite a gente enxergar espíritos que têm que são mais elevados do que nós, é porque nossa própria condição moral coloca esse empecilho para a gente, né? Punição, não sei. Ele usou punição 2 vezes, né? Na 289 também. De repente seria uma advertência, né? Essa punição é no sentido que a própria pessoa se impõe a isso, né? Porque, veja bem, se ela não é uma punição no sentido de chefe por subordinado. Então, olha, você não faz isso, aí eu te puno cortando suas férias, sei lá, só um exemplo esdrúxulo. Mas sim da pessoa em relação à própria pessoa, porque a partir do momento em que a gente afasta da lei de Deus, naturalmente a gente afasta de Jesus e afasta de Deus. Ou seja, somos nós que estamos nos afastando. E a partir do momento que a gente faz esse afastamento, a gente se afasta daqueles que a gente ama. E por isso a nossa responsabilidade é tão alta e tão grande por entender essas verdades, essas leis divinas, porque as pessoas têm muitas interpretações equivocadas, sobretudo motivadas com essas questões de parentes ou familiares que desencarnaram, e acabam fazendo as besteiras. Então, recentemente aconteceu uma situação que o pai e o filho desencarnaram. Aí a mãe, que não estava no mesmo avião ali, se culpou, porque ele chamou ela para ir, ela não foi, o marido e o filho morreram e ela não. Ela vai e comete suicídio, acreditando que ela tinha que ter ido também, e que ela seria agora capaz de encontrar com esses entes queridos. Ou seja, é uma visão equivocada. O suicídio não vai ajudar com que eles se reencontrem, muito pelo contrário, vai demorar ainda mais que eles de fato se encontrem, ou seja, é uma punição. Claro, vão ter os atenuantes, vão ter os agravantes, tudo isso é pesado e quem sabe é Deus junto ali com os guias e protetores deles. Mas veja bem, essa punição é sempre no sentido de como que a gente se comporta ao longo da vida. Se a gente quer ser recebido pelos nossos entes queridos, aqueles que já foram para o mundo espiritual antes de nós, e que eles têm as capacidades de nos receber, que a gente se esforce agora de merecer a esse encontro. Ou seja, como é que eu vou merecer esse encontro? Me desapegando da matéria, ficando mais humilde, aprendendo a ser tolerante, a perdoar. É a reforma moral. Então, isso tudo, essa punição é mais nesse sentido, sabe, Fran? Não sei se conseguiu... Não, sim, eu entendi, mas assim, talvez na época, né, fosse uma forma, as pessoas ainda estavam muito ligadas, né, a alguns conceitos, assim, religiosos que enxergam Deus como aquele que pune, né, não sei, talvez fosse para poder chegar mais fácil até eles.
Mas eu não sei, porque a gente vê as consequências, né, das coisas que acontecem com a gente como se fossem, assim, como se fosse o efeito da lei universal, que é natural, né? Simplesmente é como as leis do universo e de Deus funcionam, né? A gente age de uma forma, mas se a gente não consegue estar num patamar em que a gente consegue perceber coisas ou ver coisas, a gente simplesmente não vai se beneficiar daquilo até enquanto a gente conseguir, né? É só isso. Mas isso de punição sempre me incomodou um pouquinho, sabe? É porque a dor é que faz a gente mudar. Assim, é aquela história, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Como a gente Hoje na palestra, o Pedro, desculpa, hoje na palestra que eu estava ouvindo, inclusive essa mesma palestra, eu já mandei lá no grupo, a respeito do Chico, começou logo falando assim, que disse que, como é que é? A respeito, a justiça divina e a misericórdia divina, que a justiça ainda está na frente da misericórdia, e lá traz a explicação disso. E fala a respeito das pessoas que quando deixam a carne, né, e chegam, e elas são amparadas pelos irmãos benfeitores, eles são tão delicados e acolhedores com as nossas dificuldades, com vamos dizer, aspas, né, com as falhas que a gente cometeu, que a gente acaba se sentindo envergonhado. E é essa vergonha que nos deixa no estado de querer voltar para fazer melhor, ou de retrair, não conseguir ver, né, o nosso estado mental, né, a nossa projeção mental, assim, em espírito, não permitir a gente a visualizar algumas coisas. Então, eu entendo mais por aí, sabe? Isso não seria uma punição, Fran? Mas a punição é uma coisa imposta. Eu vou te punir. Não. Eu vou me Tem punir. a sensação. Eu vou me punir por não ter tratado. Nesse sentido, sim, a pessoa, ela quer ela se recolhe como forma de autopunição, né? Deixa por aí. Cida ou Valdemar Schmidt? Posso falar? Não, eu não ia falar. A questão 190, praticamente já a resposta dos espíritos já esclarece bastante. Mas eu estava pensando numa situação assim. Digamos que uma pessoa está encarnada, vive assim, uma espiritualidade muito... Oi? Não, acho que é o Zé que está... Peraí, Zé. Oi, Tia? Desculpa. É o som, Zé. Eu também. Eu não estou conseguindo desligar o microfone. Pode deixar que eu desligo para você. Pronto. Deu? Pronto. Vamos lá, Valdemar. Mas eu estava vendo novamente a resposta dos espíritos da questão 190, ela praticamente esclarece, mas eu fico pensando assim, digamos que uma pessoa ainda encarnada tem um avanço espiritual muito grande, quase o Bezerra de Menezes, vamos dizer. Mas os antecedentes, os pais, os avós, estão lá no brau. Então, essa pessoa boa desencarna, mas está com muita vontade de ver os parentes. É claro, ela vai poder ver os parentes, né? Devido à elevação espiritual dela. Mas, nesse caso, não seria dado a esse pessoal não tão espiritualizado, que estão no umbral, ver essa pessoa, ver esse parente que acabou de desencarnar? Vamos pegar um exemplo do André Luiz aí de novo, então. O André Luiz desencarnou, ficou 8 anos no umbral, a mãe dele era elevadíssima, assim, esses espíritos já superiores, sim. Intercedeu junto a ela. Depois de 8 anos, ele desperta, é acolhido lá em nosso lar, começa a trabalhar, e aí, né, começa a ter as oportunidades. Um dia bate saudade da mãe dele, e aí ele pergunta se não é possível encontrar com a mãe dele.
E olha que a mãe, igual você mesmo falou, a gente viu nas questões anteriores, a mãe já acompanhava, conseguia ver ele, mas ele não conseguia ver a mãe, pela própria condição da mãe. E aí os espíritos esclareceram, olha, você não consegue ver sua mãe, ela já mora aqui em outras regiões mais felizes e tudo mais, até que um dia, depois de muito trabalho, de muito esforço no mundo espiritual, é concedido a ele e à mãe que eles se encontrassem por alguns instantes ali na colônia do nosso lar. Sim. E aí eles se encontram, conversam, bate-papo e tudo mais, e aí daqui a pouco simplesmente beijinho, beijinho, tchau, tchau. A Sim. mãe tem que ir fazer as atribuições todas que ela tinha, enquanto que ele ficou ali fazendo já o trabalho, e aí trabalhando para conquistar a condição de um dia poder habitar na mesma casa, se for o caso da mãe dele. Sim. Ou seja, esse afastamento é necessário por conta mesmo dessa disparidade, né? Ele não consegue suportar, naquele momento, não conseguia suportar a vibração daqueles espíritos de onde ela morava. São vibrações muito diferentes, não consegue nem entrar, né? Sim. Então, é claro, justamente é o invertido. Eu conheço inclusive a história, mas eu estou dizendo, se a pessoa que acaba de desencarnar encontra os já desencarnados há mais tempo, no umbral, ele, embora tenha acabado de desencarnar, ele consegue ver esses parentes, assim, espiritualmente bem atrasados? Consegue, né? Se for nesses níveis aí, desses espíritos superiores de Bezerra, esse pessoal, com certeza. Imagino que sim, né? A chance é muito grande, entendeu? Não vamos assim cravar, mas ele ele daqui lá, mesmo, ele enquanto encarnado mesmo, poderia sair durante o sono físico, por exemplo, e ir trabalhar em socorro, em auxílio por esses espíritos, entendeu? Agora, qual a condição de o espírito conseguir fazer isso tudo, entendeu? Tem que ser, de fato, aí um missionário bem, bem elevado. Porque os desencarnados, já há mais tempo, por não estarem em condições ainda, não viriam ao recém-desencarnado, porém em situação melhor. Não viriam, não. Tá certo. Não. Eu entendi. Beleza? Obrigado. Pra gente fechar. O Tiago, né? Só tem ele agora para falar. Isso. Uma boa noite a todo mundo. Eu estava até pensando se eu falava ou não, mas foi sobre o que a Fran comentou sobre punição. Isso rodeou um pouco a minha cabeça, que assim, Deus não nos pune, como a gente pode dizer? Meio que seria uma, entre aspas, autopunição. Porque quando a gente desencarna, não vai ter lá um juiz que vai falar, você fez tal coisa, vai ser nós mesmos. A gente vai se autoavaliar a vida inteira que a gente viveu desde o primeiro dia de nascimento até o seu último dia, você vai avaliar tudo aquilo, os pontos positivos e os pontos negativos, é aquela bagagem que a gente fala, quais vão ser as coisas boas que a gente vai levar na nossa vida, nessa bagagem, e as coisas, os nossos erros que a gente vai levar, entende? Praticamente é isso. E ontem, só um comentário que teve ontem no Fé, noite, só rapidinho, que quando uma pessoa tem uma vibração, eleva a sua vibração, isso ajuda muito no mundo. Aí a gente sempre quer dizer, mas só é uma pessoa faz uma diferença enorme no mundo, sendo uma ou duas, certeza. Faz uma grande diferença. Só isso mesmo. É isso mesmo, tá tudo certinho. E essa questão de punição, assim, é só a gente lembrar também, primeira e segunda, isso está relacionado à primeira e segunda revelação. Primeira, justiça. Segunda, amor, misericórdia. Mas isso, depois, se quiser, a gente pode fazer uma palestra, né, essas coisas assim, sem tema, para a gente entrar nessa questão de punição, de justiça, de amor, enfim. Agora está na segunda parte, aí já passei um pouquinho do horário da Celinha aí. Obrigado, pessoal, pela participação aí de todo mundo. Muito obrigada, Pedro, e realmente